Eu venho hoje à tribuna e acabei de ouvir o nosso deputado falando sobre a nossa cidade de Campinas, a nossa região metropolitana. Está no meu gabinete ainda a vereadora Esther, que é da cidade de Santa Bárbara, vereadora do PL, que sofreu na semana agora passada, está na rede para que todos possam ver, um crime de misoginia em relação à sua atuação como mulher no parlamento. Hoje também nós soubemos da ameaça de morte contra a vereadora Duda, que já esteve nessa casa, vereadora do PT na cidade de Ribeirão Preto. E ainda, essa semana, no domingo pela manhã, eu estive na ocupação, e aqui eu quero explicar o que é o movimento Olga Benário, que é um movimento organizado por mulheres, composto por mulheres, e principalmente pessoas, além das mulheres, pessoas que compreendem a importância de termos uma estrutura para atendermos as mulheres vítimas de violência. Aqui no estado de São Paulo, nós temos hoje em torno de 14 ocupações, mas uma ocupação especial está acontecendo na cidade de Campinas, ali na Delfino Sintra, e justamente eu fui chamada para socorrer as mulheres que estavam ocupando esse espaço, e aqui eu vou abrir um parênteses para que se entenda o que é esse movimento, que não é um movimento para tomar a casa de nenhum proprietário, muito pelo contrário, é um movimento que estuda a falta de estrutura para acolher as mulheres vitimadas. No caso, a cidade de Campinas tem 2 DDMs, uma funcionando 24 horas, mas nenhuma das duas tem um aparato para receber e para atender as mulheres vítimas de violência, e um centro de referência em atenção à mulher vítima de violência, que também não tem dado conta da demanda, inclusive, quem nos passa essa informação é quem está dentro das DDMs. E essas mulheres ocuparam um prédio que estava absolutamente abandonado, sujo, pense da pior forma possível, a ponto de que quem está fornecendo água nessa ocupação é o vizinho. O vizinho que sabe que agora é possível ficar ali do lado como vizinho, porque as fezes, os detritos, o lixo foi retirado do local, e neste local nós já temos mulheres sendo atendidas em decorrência da violência que elas sofrem, e que o aparato em Campinas não dá conta, e a denúncia não é só em relação à cidade de Campinas, mas é também em relação ao interior do estado de São Paulo. Eu quero ainda acrescentar nesse pouco tempo, que esse movimento não quer tomar o imóvel de ninguém. Esse movimento é para dizer, a prefeitura precisa de tomar uma providência, o estado de São Paulo precisa de tomar uma providência. Nós não queremos tirar absolutamente um espaço de quem quer que seja. Nós queremos um espaço público para dar vazão ao atendimento às mulheres vítimas de violência. Ordem, presidente. Pela ordem. Fazer uma breve comunicação enquanto a deputada se dirige à tribuna. Regimental. Presidente, foi com muita surpresa que eu, ao chegar ao plenário, ouvi o discurso da deputada Ana Perugini, porque recentemente eu me deparei com a seguinte matéria na imprensa, senhor presidente. Militantes de esquerda e o vereador psolista de Campinas, Paulo Búfalo, invadiram a casa de um morador que pagava todos os seus impostos em dia. Inclusive, tem um vídeo desse proprietário dessa casa, o proprietário dessa casa, ao que tudo indica, paga todos os seus impostos em dia. E aí, o coletivo feminista Olga Benário resolveu invadir a propriedade desse sujeito, que tem vídeo nas redes sociais dele, clamando ao poder público e desocupe a propriedade dele. E aí, a deputada Ana Perugini vai até o ambiente, faz coro não só ao proprietário dessa casa, um sujeito que paga todos os seus impostos em dias para o estado de São Paulo, mas sim para as pessoas que resolveram invadir a propriedade desse sujeito. Por isso, presidente, eu enviei um ofício à Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, peço inclusive ao secretário Guilherme Derrite que receba esse ofício, para que faça uma desocupação, uma desapropriação dessas pessoas que invadiram a casa desse sujeito que paga todos os seus impostos em dias. Também fiz um ofício ao Ministério Público contra essa invasão. Nesse momento, a casa está sendo presidida pelo deputado estadual agente federal Danilo Balas, que, junto comigo, nós fizemos a coleta das assinaturas para criar a CPI das invasões de terra aqui no estado de São Paulo. Não é função, deputada Ana do PT, não é função de deputado nenhum encampar algo que é ilegal. A Constituição não prevê que o grupo Olga Benário vá na propriedade de alguém e invada. Há um problema de habitação em São Paulo, com certeza, e essa casa está tendo vários mecanismos para lidar com essa questão de déficit de moradia, de falta de moradia. A solução, em hipótese alguma, é um grupo eventualmente armado, como é a MST, mas desarmado no caso dessa Olga Benário, sair por aí tentando pagar de justiceiro social. E o recado, presidente, para concluir é: São Paulo tem lei, São Paulo tem lei, e toda vez que tiver deputado para subir na tribuna para defender um movimento ilegal, seja como Olga Benário, seja como MST, vai ter que ter deputado aqui também para defender a Constituição e defender a lei no estado de São Paulo. Tem que ter ordem, terrorismo não vai se criar. Obrigado, presidente. Uma comunicação, presidente.
Com todo respeito, o nobre deputado que me interlocutou não é movimento feminista. Eu estive na casa. Não há um único cano naquela casa. E a casa estava infestada de bosta, de merda. Tanto que os vizinhos é que estão socorrendo e ajudando nessa ocupação. A ocupação não é para tomar nenhum prédio, nobre vereador. A ocupação é para denunciar o que está acontecendo com as mulheres vítimas de violência. E entre aquilo que foi legalizado e aquilo que é legítimo, que vem trazendo sofrimento para o nosso povo, eu sei onde tomar parte. De minha parte, eu estou muito consciente. Aliás, diga-se de passagem, eu fui chamada porque o ex-deputado Arthur, ou o Mamãe Falei, esteve lá ameaçando as mulheres. E justamente a polícia militar foi protegê-las. Você é um covarde! É isso que você é, Arthur Duval! Você é um covarde! Um bosta! Um merda! Vai! Vai aí! Entra lá agora! Vai! Entra! Entra! Seu merda! Você é um lixo! Você é uma bosta! O policial fez uma constatação muito boa. O revolucionário disse que está aqui há 10 anos. Aí ela perguntou, quantos anos você tem? Ele falou 23. Ela falou, ué, você está aqui desde os 13 anos? O cara saiu andando, mano. Então, eu quero agradecer, deixar muito claro aqui, que se trata de um movimento, e um movimento que traz o nome de alguém que é uma referência na humanização, no momento que poucos nós passamos aqui, que foi dentro de um campo de concentração nazista, que manteve mulheres e homens elevados, no momento que poucas pessoas conseguiam manter a cabeça em pé. Olga Benário conseguiu fazer isso dentro de um campo de concentração. Então eu peço respeito aqui dentro em relação a esse movimento, que é um movimento de estudantes, professoras e mulheres que sabem e conhecem a história do nosso país. Muito obrigada, presidente. Deputada Beth Saão tem o tempo regimental. Quero fazer coro com a deputada Ana Perugini. Só queria saber quem é o nome dessa pessoa que teve casa invadida, porque nós não tivemos o nome da pessoa. Ele não citou o nome, o deputado Zacarias não citou o nome. Depois, talvez você tenha a oportunidade de fazê-lo. Pela ordem, presidente, Pela fazer ordem. uma comunicação enquanto o deputado Janazzi. Presidente, mais uma vez eu fiquei muito curioso, e mais do que curioso, me sinto até ofendido como paulista, acima de deputado estadual nessa Assembleia Legislativa, quando uma deputada, que é a deputada Ana, do PT, ela sabe mais os nomes das pessoas que invadiram uma propriedade do que o nome do proprietário que paga todos os seus impostos em dias, que tem todo o seu PTU pago em dia e que foi ali, acabou sendo danificado por esses invasores do coletivo Olga Benário. O nome desse sujeito é Álvaro César Iglesias, um sujeito, repito, paga todos os seus impostos em dias e teve a sua propriedade invadida pelo grupo coletivo feminista Olga Benário, né? E a deputada Ana diz que, mas lá é um atendimento às mulheres. Eu fui ver o cronograma que esse grupo feminista, ele tá dizendo das atividades que eles acabam efetuando. E o atendimento às mulheres é uma roda de leitura do jornal A Verdade. Eu fui checar sobre esse jornal A Verdade, é um jornal de um partido político de extrema esquerda, eles mesmos se autodenominam como um partido de extrema esquerda, que é a Unidade Popular AUP, que é um partido nanico que nem sequer tem representação aqui nesse mesmo parlamento. Então, é muito ruim para essa casa quando nós temos uma deputada, que é o caso da Ana, do PT, indo fazer coro a uma invasão de propriedade e ainda me fala que não conhece o nome do proprietário. E aí fala, mas lá a casa não estava em boas condições, o que eu duvido muito, já que tem várias imagens dessa casa, a casa estava em boas condições e é também dentro do seu IPTU pago em dia. Mas, então, se a casa não estiver em boas condições, se você deixar sua casa em péssimas condições, é função do coletivo feminista Olga Benário ir lá invadir para limpar? Ou é função dessa casa ver o déficit de habitação que nós tivemos, ver a falta de moradia que nós temos e, como essa casa falou, criar uma comissão de habitação como nós criamos, criar novas outras subcomissões para tratar de um problema que é do estado de São Paulo e que não deve ser tratado, obviamente, por grupos muitas vezes criminosos, como é esse coletivo Olga Benário, presidente.